Bom dia. Bem, bom dia para vocês. Boa semana para a gente, né? Começando nossa segunda-feira com mais uma aula de Cálculo 2. E aproveitar o final de semana, feriado prolongado, né? Não teve prova. Mas nessa semana agora nós teremos nossa prova número 4. Nessa prova número 4, gente, o conteúdo ele pode ser tanto da semana passada quanto dessa semana, tá bom? Então você vai ter aí 2 semanas de conteúdo, mas a prova é o mesmo esquema, é só uma questão, pode ter AB, ABC, e aí você resolve a sua prova. Outra coisa importante é que a prova número 4, que é essa agora, ela finaliza a primeira avaliação. Então, depois que você fizer a prova número 4, e você já tiver todas as suas 4 provas, você pode fazer a média das 4 provas, e essa vai ser a nota da sua primeira avaliação. Aí a segunda avaliação começa a partir da prova número 5, tá? Mas isso aí está tudo esquematizado já também lá no nosso cronograma. Mas, outra coisa, apesar de que essa prova número 4 agora serem 2 semanas de conteúdo, pelo menos na quarta-feira, se vocês forem olhar no cronograma, a gente vai ter uma aula de revisão. Então, essa aula de revisão vai ser uma revisão, assim, só resolvendo exercício da semana passada dessa semana, né? Porque vocês já perceberam que esses conteúdos que a gente está vendo agora, eles têm muitas aplicações. Então, a gente vai ficar resolvendo muito exercício, tá? Então, quarta-feira vai ser uma aula de revisão, ou seja, de resolução de exercícios. E aí vai dar uma luz melhor para vocês aí, fora aquilo que a gente já fez na semana passada. Tá, então na semana passada, para quem não lembra, a gente não chegou a concluir o conteúdo. A gente terminou em regra da cadeia. E aí eu mostrei para vocês o caso número 1 de regra da cadeia. Faltam ainda 2 casos. Então a gente vai começar a aula de hoje com esse conteúdo de regra da cadeia. Então, ó, trouxe aqui o slide da aula passada ainda. Então, ó, no slide da aula passada, o tópico 2 era sobre regra da cadeia. A gente começou vendo o caso número 1. O que era o caso número 1? Digamos que você tem uma função aqui, z. Essa função depende de 2 variáveis, depende de x e depende de y. Porém, tanto x quanto y são funções que dependem de uma outra variável, que nesse caso aqui eu estou chamando de variável t. Então, ó, z depende de x e depende de y, mas x e y dependem de t. Então, aí você tem a variável dependente, variáveis intermediárias, variável independente. Enfim, nesse caso, ó, você percebe que z acaba dependendo de t também, mas de uma forma assim, mais ou menos indireta, né? Já que z depende de x e y depende de t. Nesse momento, se você quiser calcular a derivada de z em relação a t, você vai aplicar a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia, você vai ter essa expressão aqui, ó, del f, del x, dx, dt. Isso aqui é vezes mesmo, né? Multiplicando essa derivada com essa. Mais del f, del y, vezes dy, dt. Então, o que você está fazendo aqui é derivando z em relação a x e depois multiplicando com a derivada de x em relação a t. Somando, derivando z em relação a y e multiplicando pela derivada de y em relação a t. É isso que você faz. No final, você vai ter uma expressão lá que depende de x, depende de y, depende de t, mas não tem problema. Depois você vai substituir tudo lá e vai dar um resultado. Tanto que a gente resolveu essa questão aqui na aula passada. Depois, no final, dependeu de x, y, t, mas aí a gente substituiu para t igual a 0, né? No final deu certo. Deu lá um número, uma constante. Agora, tem mais casos para a gente explorar. Então, qual seria o caso 2 da regra da cadeia? Digamos que você tem uma função z, essa função z, ela depende de x e y. Só que x e y dependem cada uma de 2 variáveis, que eu estou chamando de variável s e t. Ou seja, z depende de x e depende de y, mas x e y dependem de s e dependem de t. Nesse caso, como ficaria a regra da cadeia? O raciocínio vai ser o mesmo. As expressões eu já coloquei aqui no slide para vocês. Mas, assim como eu fiz no caso 1, eu vou fazer aqui uma demonstração, entre aspas, de como você chegaria nessa expressão aqui, caso você esquecesse. Então, na hora da prova, eu esqueci como era a expressão na regra da cadeia. Será que tem um jeito de eu chegar nela? Tem. Então, vamos só fazer esse processo aqui, que é o mesmo da aula passada também. Mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Está aqui em regra da cadeia ainda.
Só que a gente está no caso 2 agora. Qual é o caso 2? No caso 2, a minha função z, ela é uma função que eu estou chamando de f, mas poderia chamar de z também, não tem problema. Ela depende de x e depende de y. Só que x e y, ó, vou escrever assim, x é uma função que depende de s e depende de t. Y a mesma coisa, ó, y depende de s e depende de t. Na aula passada, para eu chegar naquela expressão, não sei se vocês lembram, mas eu trabalhei com a minha função f e trabalhei com uma função vetorial alfa. Mas a minha função vetorial alfa, ela tem uma característica, ela leva do R no R2. Naquele caso, a gente estava pensando numa função alfa que no final, eu tinha que pegar assim, ó, por exemplo, só para revisar aqui. Como era no caso 1, eu tinha x depende de t, e eu tinha y também dependendo só de t. Aí, quem era a minha função alfa? A minha função alfa, ó, era uma função que ia dos reais no R2. Ou seja, eu pegava um t. E quem seria a minha alfa de t? A minha alfa de t seria xt, yt. Só que foi o que eu fiz na aula passada. Tá? Então, eu defini uma função vetorial alfa a partir do meu parâmetro t. Só que você vai me perguntar uma coisa agora. Você vai falar, professor, mas como é que eu vou definir essa função alfa agora se x e y não dependem mais só de t? Elas dependem de duas variáveis, de s e de t. Então, nesse caso, para fazer sentido aqui, eu teria que pegar uma outra função que vai do R2 no R2, por exemplo. Só que a gente não trabalhou com funções assim. E eu nem preciso disso. Então, eu vou usar um outro raciocínio. O que eu vou fazer? Ó? Então, voltando para o nosso caso. No nosso caso atual, x depende de s e depende de t. Y, a mesma coisa, depende de s e depende de t. Só que eu gostaria que tanto x quanto y dependesse apenas de uma variável. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fixar uma das variáveis, que era o que a gente vem fazendo em derivada parcial. Então, eu venho aqui, ó, e vou fixar uma delas. Por exemplo, vou fixar a minha variável t. Então, ó, vou fixar a minha variável t. A partir do momento que eu fixei a minha variável t, eu fixei num ponto aqui t0. Como é que fica a minha função x e a minha função y? A minha função x, ó, é uma função agora que ela depende de s e no lugar do t eu vou colocar t0. A mesma coisa o y. O y agora é uma função que ainda depende de s, só que não depende mais de t, porque o t eu fixei em t0. A partir do momento que eu fixei a minha variável t, x e y só dependem de s. Agora eu vou definir uma função vetorial alfa. Como? A minha função vetorial alfa, ó, ela vai depender só de s e ela vai ser essa função aqui. Ó. Na primeira coordenada, ela vai ser o meu x, já que o meu x também só depende de s, porque eu fixei o meu t em t0. E em y, ela vai ser y de s e t0. Ó, então, vocês concordam comigo que essa função aqui só depende de s? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque eu fixei t no ponto t0. Se eu fixei t no ponto t0, então essa minha função vetorial aqui, ela só está dependendo de s. Então, faz sentido eu escrever essa função vetorial, ou seja, eu defini ela desse jeito. Agora que eu defini ela assim, então, ó, o meu z, isso para t fixo ainda, tá, gente? O meu z, que agora é f de x, y, eu posso escrever ele como sendo f de alfa s. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo, mas ainda para o meu t fixo, tá? Então, não tirem da vista de vocês que o meu t ele é fixo. Então, ó, com o t fixo, eu consigo escrever z dessa forma aqui, f de alfa s. E agora eu vou aplicar aqui a regra da cadeia, lembra aquela regra da cadeia entre aspas? Vou aplicar de novo ela aqui.
Então, ó, quem seria a minha derivada de Z em relação a S? Ou seja, o meu T está fixo, mas o S eu posso variar. Então, quem seria a minha derivada parcial de Z em relação a S? Eu aplicaria a regra da cadeia nessa expressão aqui, que a gente já viu na aula passada que ficaria a derivada do de fora, só que eu não vou colocar derivada, vou colocar gradiente de f, produto interno com a derivada do de dentro, que é alfa' de S. Quando eu faço esse produto interno, o que eu vou obter? Eu vou escrever ele bem aqui, ó. Eu venho aqui, del S, del Z, del S. Quem é o meu gradiente de f? Meu gradiente de f é del f, del x, del f, del y. Produto interno com a minha derivada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que eu estou fazendo aqui, gente? Quem é alfa' de S? Eu tenho que pegar essa expressão aqui, ó, e eu vou derivar em função de S, tanto x quanto y. Só que nesse caso, aquele meu símbolo, eu não vou usar o dx, ds. Eu vou usar mesmo aquele símbolo da derivada parcial. Por quê? Porque, na verdade, x e y depende de duas variáveis, só que eu fixei uma. Então, eu estou trabalhando com as derivadas parciais, na verdade. Então, aqui, ó, quando eu for escrever a derivada, eu vou escrever assim. Vou escrever del alfa, del alfa não, del x, del s. E aqui, ó, eu vou escrever del y, del s. E agora eu vou aplicar o produto interno, ou seja, eu vou multiplicar esse vezes esse e somar esse vezes esse. Então, ó, a minha derivada parcial de z em relação a s vai ser del f, del x, vezes del x, del s, mais del f, del y, del s. Então, ó, entenda que nesse caso, quando você for calcular a derivada parcial de z em relação a s, no final é como se você tivesse que calcular, ó, 4 derivadas parciais. Você vai ter que calcular del f, del x, depois del x, del s e multiplicar esses dois resultados. E aqui, del f, del y, depois del y, del s e multiplicar esses dois resultados. Usando o mesmo raciocínio, só que agora fixando o s e deixando o t variar, eu consigo obter uma outra expressão para del z, del t. Só que, claro que você não precisa fazer tudo de novo, né? Porque já que o raciocínio é o mesmo, você já sabe o que vai dar no final. O que vai dar? Vai dar isso aqui, ó. Vou fazer agora o del z, del t. Quem vai ser o del z, del t? Vai ser del f, del x, del t, mais del f, del y, del t. Pronto. Então, ó, onde tinha aqui o del s, agora você vai colocar del t. Então, é isso que vai mudar. Então, ó, relembrando, a minha função z, bora voltar para cá. O que foi que eu fiz aqui? A minha função z, ela dependia de x e dependia de y. Só que x e y dependem de s e dependem de t. Então, quando eu for aplicar a regra da cadeia, eu vou ter duas expressões. Eu vou ter uma expressão para quando eu for derivar z em relação a s e vou ter outra expressão para quando eu for derivar z em relação a t. As duas expressões, ó, a primeira eu demonstrei, né? Mais ou menos como é que chega. Sem muito rigor, mas demonstrei. E a segunda eu só tirei a parte dela. Então, ó, a gente trabalha com essas duas expressões. Del z, del s, essa daqui. Del z, del t, essa daqui. Ah, professor, ficou difícil. Melhor decorar. Não, decorar nunca é bom. Ó, não é tão difícil. Por quê? Porque a gente usou o mesmo raciocínio do caso 1. Né? Então, se na hora da prova esqueci, aí você só fixa uma variável, aplica aquelas regras que a gente acabou de aplicar, até chegar aqui na expressão. Quando você chega em uma expressão, aí pronto. Aí você já sabe, então, quando eu colocar del t aqui, é só colocar del t, del t. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, aí você chega nas expressões. Então, esse é o caso 2 da regra da cadeia. Vocês gostaram mais desse ou do caso 1? Do 2, né? O 2 é mais legal. Só que tem um que é mais legal que esse, que é o terceiro caso. Só que ainda não vou mostrar. Primeiro a gente vai resolver um exercício envolvendo o caso 2 da regra da cadeia.
Até porque na hora do exercício, né, a gente consegue entender melhor. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, aqui no slide, o que está aparecendo é só o que a gente colocou aí no quadro. Então, del Z, del S, você vai ter essa expressão, del Z, del T, você vai ter a de baixo. Vamos aplicar. Olha só, exercício 2. Seja Z, essa função aqui, ó, e elevado a x vezes seno de y. Então, aqui você percebe claramente que quando você expressa o z aqui, ó, aparece x e aparece y. Então, o z depende de x, depende de y. Só que o x, ó, ele é s vezes t quadrado. Ou seja, o x sozinho depende de s, depende de t. E o y é s ao quadrado vezes t. Então, a mesma coisa, o y sozinho depende de s, depende de t. Aí eu pergunto para você, calcule para mim del z, del s. E depois del z, del t. Então, vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia. Então, eu venho aqui. Primeiro, eu vou colocar as informações aí que ele me deu. Exercício 2, z igual a e elevado a x seno de y, que mais? X igual a s vezes t ao quadrado e y é igual a s ao quadrado vezes t. Pronto, aqui já está bom. Agora ele quer que eu calcule as derivadas parciais de z em relação a s e de z em relação a t. Claro que depois que você já chegou na fórmula, né, já chegou na expressão, você só usa a fórmula, não tem problema. A fórmula, na verdade, ela é fácil de você lembrar dela, né, porque ela segue um raciocínio. Sempre você vai pegar del z, del x, aí então del x, del t, aí del z, del y, del t, depende do que você estava derivando. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, vou calcular primeiro del z, del s. Aí eu já sei pela expressão da regra da cadeia que isso aqui vai ser igual, eu vou derivar z em relação a x, né? Fazer isso aqui em relação a x, depois eu vou multiplicar com a derivada de x em relação a s, ó, porque aqui eu quero derivar em relação a s. Então, eu vou multiplicar com del x, del s. Depois eu vou somar com del z, del y, e vou multiplicar com a derivada parcial del y, del s. Então, ó, aqui eu vou calcular 4 derivadas parciais. Eu queria calcular só uma, mas não teve jeito, vou ter que calcular 4 aqui. Mas não tem problema, porque cada uma dessas é fácil de calcular, a gente já sabe calcular. Por exemplo, ó, del z, del x. Ou seja, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Então, seno de y é constante, ele permanece, e eu vou derivar só e elevado a x. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Então, isso daqui, ó, vai ficar assim. Então, del z, del s. A primeira derivada parcial vai ficar exatamente a mesma coisa. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Vezes, agora eu vou derivar x em relação a s. O x é isso aqui, ó, st quadrado. Vou derivar em relação a s. Então, t quadrado é constante. Se ele é constante, vou derivar só o s. Derivada de s em relação a s é 1. Então, vai ficar só t quadrado. Aí eu venho aqui e multiplico pelo t quadrado. Aí mais, agora eu vou derivar z em relação a y. Então, eu volto para cá. Agora, isso aqui é constante, eu vou derivar isso daqui. Derivada do seno, cosseno. Então, aqui vai ficar e elevado a x cosseno de y, vezes a derivada de y em relação a s. Aí eu venho aqui para o y. Ó. Se eu for derivar isso aqui em relação a s, t é constante e derivo só s ao quadrado, que é 2s. Então, vai ficar 2st. Ó, então, calculei 4 derivadas parciais e coloquei aqui na minha expressão. Assim, a rigor, você já acabaria aqui. Não tinha problema nenhum, né? Tá aqui, apareceu o x, apareceu o y, apareceu o t, apareceu o s. Mas, para ficar uma coisa assim mais bonita, né? Para não ficar tantas variáveis aqui, já que eu sei que x e y dependem de s e dependem de t, então, para ficar uma coisa mais legal, eu vou substituir x e y justamente por essas expressões que estão aqui. Tá? Então, vem aqui, ó, quem é a derivada de z em relação a s? Olha, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por s vezes t ao quadrado.
Então, vem aqui, vai ficar e elevado a s t quadrado. Aí vai ficar vezes seno de y, só que no lugar do y, eu vou colocar s ao quadrado vezes t. Aí eu venho aqui e coloco s ao quadrado vezes t. Aí vezes t quadrado, que já estava aqui, né? Mais, mesma coisa, e elevado a x, vou colocar e elevado a s t quadrado. E elevado a s t ao quadrado. Vezes cosseno de y, só que o y eu estou colocando s ao quadrado vezes t. Vezes 2st. 2st. Pronto. Então, por que eu preferi substituir x e y para ficar dessa forma? Para que na hora que eu for substituir, ó, eu só vou ter duas variáveis, que é s e t. Aí fica uma coisa assim mais fácil de enxergar o que está acontecendo, né? Então, depois que você substitui x e y, você está trocando 4 variáveis por 2, só o s e o t. E aí fica uma coisa mais limpa, digamos assim, apesar de que ficou um pouquinho maior. Entenderam como é que a gente chegou aqui? Tá? Só calcular as derivadas, aplica a fórmula, depois substitui. Agora, eu vou fazer a derivada de z em relação a t. O raciocínio é o mesmo, só que eu vou derivar em relação a t essas expressões aqui. Então, vou fazer del z, del t. Isso aqui é igual del z, del x. Ó, o que aparece aqui, gente, vai aparecer aqui, tá? Del x, só que agora é del t. Claro que você não vai fazer isso aqui de cancelar um com o outro, porque você sabe que as derivadas parciais, isso aqui não é um quociente, isso aqui é aquele limite, tá? Então, você não... Tá, então, você pode pensar que sempre vai aparecer aqui embaixo, aqui em cima a mesma coisa, só que não pense em simplificar, tá? Então, vamos lá. Mais del z, del y, e aqui, ó, em cima del y, del t agora, porque eu estou calculando derivada em relação a t. Aí eu venho aqui, escrevo igual. Del z, del x e del z, del y a gente já calculou. Não vou repetir a conta, só vou colocar o resultado. Del z, del x é e elevado a x seno de y. Isso aqui a gente ainda não calculou, del x, del t. Mas não tem problema. Eu venho aqui, ó, xst quadrado. Eu quero derivar isso aqui em relação a t. Então, s é constante, derivado disso daqui é 2t. Então, vai ficar 2st. Mais del z, del y, a gente já calculou, vou só colocar aqui o resultado, e elevado a x cosseno de y. E aqui, del y, del t. Aí eu venho aqui, ó, derivada de y em relação a t, derivada de t em relação a t é 1. Então, vai ficar só s ao quadrado. Pronto, então, mais uma vez, aqui eu vou substituir x e y pelos valores deles lá, dependendo de s e t. Então, vai ficar, isso aqui é igual e elevado a st ao quadrado, seno de s ao quadrado t, vezes 2st, mais, aqui, e elevado a st ao quadrado, vezes cosseno de s ao quadrado t, vezes s ao quadrado. Pronto. Então, ó, terminamos as duas derivadas parciais. Note que não deu o mesmo resultado, tá? Eu fiz o del z, del s. Tá, del z, del t é a mesma coisa. Não necessariamente. Então, ó, você vai ter que fazer as duas contas. Apesar de que no caminho, ó, você já vai ter calculado del z, del x, del z, del y e assim por diante. Então, é isso. Só apliquei a fórmula. Aí, se ele me desse algum valor para s para t, calcule para s igual a 1, para t igual a 0. Você vem aqui e substitui s igual a 1, t igual a 0 e vê quanto é que vai dar. Que nem deu no exercício número 1, tá? Dessa parte aí. Tá, então, como eu falei, você já sabe o caso 1, você já sabe o caso 2. O caso 1 é quando você tem uma função lá, que depende de x, depende de y, mas cada uma delas depende de uma única variável. O caso 2 é quando você tem uma função z, que depende de x, depende de y, e cada uma delas depende de duas variáveis. Eu poderia fazer o caso 3, que é z depende de x e y, só que x e y dependem de 3 variáveis. Só que isso não ia ser o geral. Qual é o geral? É quando você tem uma função z,
que depende de n variáveis e cada variável depende de m variáveis. Esse que é o caso geral. Então, é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó, regra da cadeia, caso geral. Então, digamos que você tem uma função aí, diferenciável, a gente ainda não sabe o que é diferenciável, então a gente vai só aceitar aí, só aceita que é isso e pronto. Então, ó, seja uma função diferenciável que tem n variáveis, tá? 1, 2, 3 até n. Aí, essas variáveis estão aqui, ó, x1, x2 até xn. Só que cada x desse daqui, ó, depende de m variáveis, que eu estou chamando de T1, T2 até Tn. Então, como ficaria a derivada de u em relação a um desses t aqui? Que eu estou chamando de ti, mas poderia ser o T1, T2, sei lá. Aí, ó, você teria que aplicar esta fórmula aqui, essa expressão. Ou seja, você faria del u, del x1 vezes del x1, del o t que você está calculando, mais del u, del x2, del o t que você está calculando, até o final. Então, você vai pegar cada expressão e calcular del u, del x, depois del x de novo e del aquilo que você quer calcular. Por exemplo, aqui eu estou colocando um caso bem geral, né? Mas, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Olha só. Aqui a gente não vai demonstrar de novo, porque, enfim, o raciocínio é o mesmo. Se você quisesse usar, de novo, uma função vetorial alfa, você teria que fixar todas as variáveis menos uma, que é a que você quer derivar. Mas o que eu vou fazer aqui já é um exemplo mesmo. Ó, digamos que você tem aqui z, é uma função que depende de x1, x2, x3, x4. Ó, bora dizer que z depende de 4 variáveis. E bora dizer que cada uma dessas variáveis, sei lá, o x, i, depende de... Vou escrever assim melhor. Vou escrever assim, ó, x1 depende, cada um desses depende de 3 variáveis, t1, t2, t3. x2 é a mesma coisa, T1, T2, T3, x3 é a mesma coisa, T1, T2, T3, x4 é a mesma coisa, T1, T2, T3. Ou seja, z depende de 4 variáveis, mas cada variável depende de 3 variáveis. Tá? Aí, ó, digamos que você quer calcular del z, del x2. Se eu quisesse calcular del z, del x2, eu não precisaria aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque z já depende diretamente de x2. Então, você só manteria esses 3 aqui fixos e derivava em relação a x2. Agora, se eu quisesse calcular isso daqui, ó, se eu quisesse calcular del z, del x2, x2 não, t2. Aí você já percebe, ó, que z ele não depende diretamente de t2. Na verdade, z depende desses 4x, só que cada x depende de t2. Aí aqui você teria que aplicar a regra da cadeia. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Bora ver se vocês já entenderam o raciocínio. Então, ficaria del z, aí eu tenho que pegar cada uma dessas variáveis. Ó, del z, del x1. Aí, vezes, quem vai aparecer aqui em cima agora, gente? Del x1 de novo. Então, del x1, del t2. Ó, então, esse que eu estou derivando aqui, ó, é o que vai aparecer aqui no final de todos. Tá? E aqui, ó, sempre vou derivar em cada coordenada. Então, ficou del z, del x1, vezes del x1, del t2, mais del z, del x2, vezes del x2, del t2, mais... Aí eu vou continuar até terminar aquelas variáveis ali. Então, del z, del x3, del x3, del t2, mais del z, del x4, vezes del x4, del t2. Acabou. Apesar de que deu uma expressão grande, mas ela segue um padrão. Ela segue um padrão. Você vai derivar z em cada variável dessas e multiplicar para a derivada dessa mesmo com a que você estava derivando aqui. Então, ó,
del Z, del x1, del x1, del T2. Então, esse del T2, ele sempre vai aparecer aqui no final, ó. Desce, desce, desce e desce. O del Z sempre aparece no primeiro aqui, ó. Del Z, del Z, del Z, del Z. E os outros aparecem del x1, del x1, del x2, del x2, del x3, x3, x4, x4. Tá? Aí você pode pensar desse jeito também se você quiser. Claro que aqui eu não escrevi tudo, né? Mas tanto x1, x2, x3, eu vou até colocar reticências aqui. E o x4 também era uma função que dependia de T1, T2, T3. Então, pronto, agora você não vai ficar preso no caso 1, no caso 2. Ah, na sua prova, eu dou lá, Z depende de 10 variáveis. Cada variável depende de 20 variáveis. Faça a derivada regra da cadeia. Só essa questão, valendo 10. Ah, tá fácil. Vocês só iam seguir o padrão lá, vocês iam preencher toda a folha da prova, mas não ia ser difícil, tá? Depois que você já entendeu aqui o padrão, né? Tá, vamos resolver uma questão no caso geral agora, né? Olha só, tanto que esse exercício que eu coloquei agora, ó, eu só quero que você escreva, não quero nem que você resolva alguma coisa, não. Escreva a regra da cadeia para o caso onde W é uma função que depende de x, y, z e t. Tá? Então, W depende de 4 variáveis. Só que x, y, z e t dependem cada uma de 2 variáveis, que eu estou chamando de variável u e de variável v. E aí eu quero que você aplique a regra da cadeia. Só isso. Então, vamos fazer aqui, né? Vou fazer aqui no quadro 2. Esse é o exercício 3. Vamos lá. W depende de x, depende de y, depende de z, depende de t. Só que x, eu vou escrever assim, x depende de u e v, y depende de u e v, o z depende de u e v, e o t também é uma função que depende de u e v. Tá? Pronto. Ele quer que eu aplique a regra da cadeia neste caso aqui, tá? No caso do W. Bom, se eu fosse calcular, por exemplo, derivada parcial de W em relação a Y, eu precisaria usar a regra da cadeia, sim ou não? Não. Por quê? Porque W já depende de Y diretamente. Então, se eu quisesse calcular isso daqui, ó, eu fixaria os outros, derivava só em relação a Y. Acabou. Não tem regra da cadeia nesse caso. Quando é que vai ter regra da cadeia? Quando eu quero derivar W em relação a nenhuma dessas, mas sim a uma outra que essas daqui dependem dela. Ou seja, é quando eu quero derivar W não com relação a x, y, z ou t, mas sim com relação a u ou relação a v. Aí vai aparecer a regra da cadeia. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for aplicar a regra da cadeia, eu só vou ter 2 casos, que é a derivada de W em relação a u ou a derivada de W em relação a v. Então, para esses 2 que eu vou aplicar. Aí eu venho aqui, ó, e faço del W, derivada parcial de W, em relação a U. Aí eu vou aplicar a regra da cadeia. Como é que fica? Ó, você já sabe que vai aparecer derivadas parciais de W em relação a cada uma dessas, x, y, z e t, começando com x. Vai ficar del W, del x, vezes del x, del u, já que é u que eu estou derivando aqui, mais del W, del y, que é a próxima aqui, vezes del y, del u. Aí mais del W, del z, del u. Para encerrar, del W, del t, del u. Pronto. Então, ficou uma expressão um pouco grande, mas tranquilo de fazer, né? Aí, ó,
Eu não vou fazer a próxima, vou deixar para vocês, mas você já sabe que é a mesma coisa, só que na hora que eu for derivar em relação a v, aqui vai aparecer del x, del v, del y, del v, del z, del v, del t, del v. Tá? E vai ficar a mesma coisa, você já sabe. O que você pode fazer numa questão dessa, que tem muitas variáveis, para você não se perder, até o livro de vocês faz isso, é fazer um diagramazinho. Como assim? Você coloca assim, ó. Vou até usar aqui outras cores. Então, ó, por exemplo, você coloca assim. Você tem W. Né? W aqui, ó, é a sua primeira. W, você já sabe que depende de X, Y, Z e T. Então, eu escrevo aqui embaixo, ó. W depende de X, depende de Y, depende de Z e depende de T. Tá? Só que, então, aí você liga aqui. W depende de X, W depende de Y, W depende de Z e W depende de T. Só que X, Y, Z e T, cada uma delas depende de U e de V. Aí, então, vem aqui, ó, escrevo U e V, U e V, U e V, U e V. Aí eu vou ligando aqui, ó, X com U, Y com U, Z com U, T com U. Depois, X com V, Y com V, Z com V, T com V. Então, isso é um diagrama onde você coloca W dependendo de X, Y, Z e T. Só que X, Y, Z e T, cada um depende de U e V. Então, por exemplo, se você quer derivar o W em relação a U, então você vai primeiro, ó, derivar W em relação a X e depois X em relação a U. Somado, W em relação a Y, Y em relação a U. Depois, W em relação a Z, Z em relação a U, W em relação a T, T em relação a U. Para chegar em V é a mesma coisa. W, você vai ter que derivar em relação a X, depois derivar X em relação a V. W em relação a Y, Y em relação a V e assim por diante. Tá? Então, se você quiser, você pode fazer um diagrama desse daí. Simplesmente pode ajudar você a enxergar aí as dependências, né, das variáveis aí entre si. Alguma dúvida? Essa página é da cadeia. Beleza, então, a gente vai agora continuar, né? E vamos... Agora a gente encerra a aula de passada e a gente começa a aula de hoje. Tá? Então, vou trocar aqui o slide. Então, vamos lá para a aula de hoje, aula número 12. Antes de eu mostrar o slide para vocês, assim, vocês perguntam assim, beleza, professor, já sei derivada parcial, já sei regra da cadeia, o que vem depois? Aí, eu convido vocês a lembrar lá do cálculo 1. Lá do cálculo 1. Quando você estudou cálculo 1, você aprendeu a regra da cadeia. Você não aprendeu lá? Tinha mais regra da cadeia? Pois é. Depois que você aprendeu a regra da cadeia, não sei se você lembra, mas você aprendeu uma coisa chamada derivação implícita. Lembram disso? Pois é. Depois da derivação implícita, você aprendia taxas de variação. Então, no cálculo 2, a gente vai seguir o mesmo caminho. Então, você já teve um spoiler lá no cálculo 1. Então, na aula de hoje, agora que você já sabe a regra da cadeia, a gente vai aplicar a regra da cadeia em duas coisas. Agora sim, ó, slide aqui, aula número 12. O assunto de hoje é derivação implícita e taxas de variação. Tá? Então, a gente vai aplicar aí o que a gente já aprendeu nesses dois assuntos. Vocês lembram o que é derivação implícita? Ou é um nome meio esquisito para vocês? Mais ou menos, né? Então, não tem problema, a gente vai lembrar aqui. Tá, vamos começar com a derivação implícita. Então, olha só, a gente dizemos que uma equação f de x, y igual a zero, ó, isso aqui é uma equação, tá? Essa equação, ela pode ser que ela defina, né, nesse caso estou afirmando, ela define y implicitamente como função de x se existe uma função y igual a f de x que satisfaz f de x, que aqui é f maiúsculo, f minúsculo, igual a zero para todo x no domínio da nossa função. Então, isso que é definir y de maneira implícita. Ou podemos dizer também, ó, dizemos que f de x está definida implicitamente por essa equação. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo aí. Ó.
Então, ó, lá no cálculo 1, quando você aprendeu a calcular derivadas, você também aprendeu algumas equações que dão algumas curvas, né? Não sei se vocês lembram, mas nessa aula, o professor de vocês, ele falou sobre algumas curvas, mostrou algumas curvas para vocês, e falou que essas curvas elas vêm de umas equações. E aí, o desafio era o seguinte, será que eu consigo achar o coeficiente da reta tangente para uma curva, que não necessariamente é uma função, né? Porque, por exemplo, você aprendia a derivar funções. Só que para ser função tinha uma regrinha, né? Tinha aquela regra lá da reta vertical, que ela só podia cortar uma vez o seu gráfico. Só que aí você tinha equações aqui, você tinha gráficos desse tipo aqui, ó, uma circunferência. Aí você se pergunta, poxa, isso aqui é uma função? Não, porque se você fizer uma reta vertical aqui, vai tocar em 2 pontos. Poxa, mas não é função, mas será que eu não conseguiria calcular o coeficiente angular para um ponto aqui dessa circunferência? A resposta é sim, você conseguiria. Mas como? A gente faria aqui uma derivação implícita, né? É isso que a gente faria. Você teria que derivar de maneira implícita a equação da circunferência. Tá? Então, o desafio era esse, a motivação era essa. Aí eu vim aqui, ó. Por exemplo, digamos que você tem uma função assim, x² y mais seno de x vezes y menos 1 igual a 0. Isso aí é uma equação, sim ou não? Né? Nessa equação, ó, aparecem as variáveis x e aparece a variável y. Aí a pergunta é, será que essa equação ela define y implicitamente em relação a x? Ou seja, será que tem uma função? Será que eu posso escrever assim, ó, y como uma função de x, de modo que eu consigo substituir ele aqui, e essa equação ela é satisfeita para todo o domínio, para todo um subconjunto? A resposta é sim. Como é que você descobre isso? Uma das formas de você fazer é tentar isolar o y. Então, nesse caso aqui, eu conseguiria isolar o y. Como? Olha, o y ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. O menos 1, eu vou somar um dos dois lados. Eu quero que ele apareça do outro lado. Então, vai ficar y vezes x² mais seno x igual a 1. E agora, para eu isolar o y, eu divido por esse valor aqui, né, supondo que ele não é 0. Então, vai ficar y igual a 1 dividido por x² mais seno de x. Beleza, ó, nesse caso, consegui isolar o y. Então, mostrei aqui diretamente que y, eu posso definir ele como uma função que só depende de x. Só que nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Vou conseguir isolar o y. Nem sempre. Nesse caso eu consegui, beleza, mas os casos mais interessantes é o caso que eu não conseguiria isolar o y. Ah, não consigo isolar o y. Mesmo assim, será que eu não consigo calcular a derivada dele? Em muitos casos você consegue. Tá? Então, ó, o que você faria numa questão dessa daqui? Primeiro, eu quero provar que essa equação define y implicitamente. Tá, isolei aqui. Isolei e achei. E se eu não conseguisse isolar, como é que eu faria? Bom, pelo menos lá no cálculo 1, ou você isolava, ou você já admitia que isso aqui definia implicitamente. Então, você não sabia, mas lá, na época, você fazia desse jeito. Tá, mas lá o desafio não era nem esse. Lá o desafio era, será que eu consigo derivar isso daqui? A resposta é sim. Como? Ou você isola o y, e está aqui, ó, deriva essa função. Tá, só que esse não é o caso mais legal. O caso mais legal é quando eu não consigo isolar o y. Mesmo assim, e aí nesse caso, como é que eu faço? Pega a equação que já está aqui, o que você fazia? Você lembra? Você já derivava na equação, em relação a y. Você derivava do lado esquerdo, derivava do lado direito, assumindo já que y dependia de x. Aí você derivava, isolava não mais o y, mas o y', e aquilo já era a sua derivada, já era o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Agora, em cálculo 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu quero uma expressão, ou seja, eu tenho uma equação aqui, eu quero calcular a derivada de y em relação a x, já assumindo que y depende de x.
que essa equação define y de maneira implícita, como uma função que depende de x. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, esquece isso aqui por enquanto. Esquece isso daqui. Esquece isso daqui. Esquece, ó. Digamos que você tem isso aqui, ó. Você tem uma equação nessa forma aqui, ó. Que era o caso que eu tinha anteriormente, né? Eu tinha uma expressão do lado esquerdo, essa expressão do lado esquerdo só dependia de x e de y, do lado direito eu tinha o zero. Exatamente como estava antes. Então, você tem isso daqui. Tá? Digamos que essa equação define y implicitamente em função de x. Ou seja, digamos que o meu y, eu posso escrever ele como sendo uma função que depende de x. O que eu quero? Qual é o desafio? Eu quero achar a derivada de y em relação a x. Eu quero achar uma expressão que vai me dar a derivada de y em relação a x. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Regra da cadeia. Olha só, o y eu já sei que ele é f de x. Então, posso reescrever isso daqui, ou posso deixar assim, não tem problema nenhum. Mas, se isso aqui acontece, ó, então eu também poderia escrever dessa forma aqui. F de x igual a zero. Então, nota que o x ele aparece aqui diretamente, mas ele também aparece bem aqui, ó, como argumento de uma função aqui. Então, isso daqui eu posso aplicar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, como é que ficaria? Olha só, pela regra da cadeia. Eu vou derivar os dois lados aqui da minha equação em relação a x. Tá? Então, vem aqui, ó, derivo em relação a x, tanto essa expressão aqui, f de x, y, quanto o lado direito aqui, ó, que é zero. Bom, derivada de zero em relação a x é zero. Aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, como eu escrevi aqui. Como é que ficaria a regra da cadeia? Ficaria assim, ó, del f del x vezes dx dx, mais del f del y, né, já que depende de y, vezes dy dx. Aqui eu estou colocando d e d porque é o caso 1. Se reparar, isso aqui é o caso 1 da minha regra da cadeia. Aqui, igual a zero. Daqui, gente, o que eu posso fazer? Olha só. Quem é a derivada de x em relação a x? Quem é a derivada de x em relação a x? É 1, né? Ah, professor, porque eu simplifico aqui. Não, não é por causa disso. É porque você aplica a regra de derivação e fica 1. Então, isso daqui, você já sabe que é 1. Quem eu quero achar mesmo, não vamos nos perder aqui. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero achar esse daqui, ó. Eu quero achar a derivada de y em relação a x. É isso que eu quero. Ela está bem aqui. Então, eu vou isolar ela, nessa minha expressão. Então, esse del f del x, ele vai aparecer do outro lado, diminuindo. Tá? Então, ó, essa expressão vai ficar assim. Vai ficar del f del y, esse daqui. Aliás, para economizar, para não ficar uma coisa muito grande, ao invés de eu escrever assim, vou escrever assim, ó, f de y, tá? Vou usar minha outra notação. Vai ficar f de y, a mesma coisa que isso aqui, del f del y. Então, vai ficar f y vezes dy dx igual a menos f de x. Olha o que eu fiz. Eu peguei essa expressão del f del x, ela apareceu do outro lado como? Diminuindo. Está aqui. É a mesma da que estava lá. E esse fy é o mesmo desse daqui, ó, del f del y. Eu só mudei a notação, mas é a mesma coisa, a derivada parcial. Lembra, eu quero isolar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui não é uma multiplicação mesmo? Então, eu vou dividir por essa derivada parcial dos dois lados. Então, vai ficar assim. dy dx é igual a menos fx, na verdade, isso aqui é del f del x, dividido por fy, del f del y.
olha só. Por que eu cheguei aqui? Por que isso aqui é importante? Porque, olha só, o que eu estou dizendo aqui? Cheguei no resultado final. O que isso aqui está me dizendo? Está dizendo o seguinte, que se eu tenho uma equação que define y de maneira implícita como uma função de x, e eu quero calcular a derivada de y em relação a x, basta eu fazer essa conta aqui, ó. Eu fazer menos derivada parcial de f em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a y. Então, todo aquele trabalho que a gente tinha no cálculo 1, aí você tinha uma expressão. Aí você tinha que calcular a derivada dos dois lados. Aí, às vezes, você tinha que aplicar regra do produto, regra do quociente, depois ainda isolar o y'. Estava um trabalho grande, dependendo da questão. Agora, não vai mais ter esse trabalho grande. Por quê? Porque agora, qual é o nosso raciocínio? Eu vou pegar a minha expressão, derivar parcialmente em relação a x, derivar parcialmente em relação a y e fazer menos esse quociente. Isso já vai me dar a derivada de y em relação a x. E acabou. Tá? Então, isso daqui nos ajuda bastante. Tá? Vocês olham assim, a pessoa preferia como era no cálculo 1. Não, gente, isso aqui é melhor que o cálculo 1, porque agora vai ficar muito mais fácil. Vocês vão entender por quê. Vou fazer um exercício aqui, usando a nossa nova expressão, e aí vocês vão me entender. Né? Eu vou convencer vocês que isso aqui realmente foi um grande passo. Então, bora voltar aqui para o slide. Então, isso aqui é só a definição, né? O que é uma equação, define implicitamente. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a raiz de 4 menos x², ela está definida implicitamente por essa equação aqui. Vocês concordam comigo? Ó? Se você pegar, no lugar do y, você escrever assim, ó, raiz de 4 menos x², bem aqui, isso aqui vai dar zero. Vai ficar x² menos x², 4 menos 4, vai dar zero. Então, essa função aqui está definida implicitamente por essa equação. Outra função que também está definida é essa outra aqui, menos raiz de 4 menos x². Como é que você chega nessa expressão e nessa? Nesse caso aqui, você consegue isolar o y, né? Passa o 4 para lá, passa o x² para lá, tira a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos raiz quadrada. Tá? Aí você chega nessas duas funções aí. Então, esse é só um exemplo. Exemplo 2. Essa função aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre 3x menos 1, está definida implicitamente por essa equação aqui. Então, se no lugar do y você colocasse essa expressão aqui, a igualdade ela ia fazer sentido. Ela ia ser uma igualdade válida. Como é que eu chego nisso? Mesma coisa que a gente fez aqui no quadro. Basta isolar aqui o meu y. Tá, mas isso aqui é só exemplo de funções que já estão definidas de maneira implícita. O nosso objetivo é calcular a derivada de y. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, ó, se eu quisesse calcular a derivada de y, o que eu faria? Né? Eu teria que derivar dos dois lados em relação a y. Vou até fazer aqui, só para a gente ver a dificuldade, para vocês entenderem que... Vamos lá, vou colocar essa expressão aí, que está no exemplo 2. E digamos que eu quisesse saber a derivada. Deixa eu colocar, seno ao quadrado de x mais y igual a 3xy. Olha só, digamos que você tinha essa equação aqui, ela define implicitamente y como uma função de x, e eu quero que você calcule para mim, ó, calcule a derivada de y. Calcule dy dx. Como é que você faria lá no cálculo 1? Como é que você faria? Você pegava e derivava os dois lados em relação a x, né? Porque você pode derivar dos dois lados de uma equação que você não altera a sua igualdade. Só que na hora que você for derivar, o x tudo bem, ele é uma função de x, mas o y ele é uma função de x também, que você vai fazer. Aí tá, aí você derivava isso daqui, derivada do seno ao quadrado, aí ficaria 2 seno vezes cosseno, mais a derivada de y em relação a x, aí ficaria y', igual, aí eu vou derivar isso daqui, só que eu vou ter que aplicar a regra do produto. O 3, vou deixar ele aqui, derivada de x em relação a x é 1, então vai ficar 3y, mais, agora eu vou conservar o 3x
e derivar y em relação a x. Então, vai ficar y'. Agora, eu vou ter que passar vou deixar y' só de um lado e o que não é y' só do outro lado. Então, ficaria assim. Ficaria 2 seno de x cosseno de x. Aí, esse daqui que não tem y', ficaria para cá. Ficaria menos 3y'. Ou, menos 3y. Igual. Esse y', eu quero que ele apareça aqui desse lado daqui. Então, ia ficar 3x y' menos y'. Ia ficar isso. E agora eu vou isolar o y'. Vou isolar ele aqui. Vou tirar o fator comum. Eu já vou trocar de lado a expressão também. Então, ficaria 3x menos 1 vezes y' igual ao que está desse lado aqui. 2 seno de x cosseno de x menos 3y. Aí agora eu pegava esse valor aqui e passava para cá dividindo, dividia os dois lados. Aí eu ia obter o meu y'. Então era assim que você fazia no cálculo 1. Em cálculo 2, você não faz mais assim. Tá? Você já consegue obter essa expressão de uma outra forma. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, por exemplo, tá, deixa eu terminar, né? Já que eu já comecei aqui. Então ia ficar y' igual a 2 seno cosseno menos 3y, tudo isso dividido por 3x menos 1. Tá? Pronto. Aí aqui você terminaria. Aí tá, aí para um ponto xy, você substituir aqui, era o coeficiente regular da reta tangente. Acabou. Isso daqui no cálculo 1. No cálculo 2, como é que você faria? Você faria o seguinte, ó. Em cálculo 2, essa minha equação aqui é o mesmo que essa daqui, né? Ó, eu ficaria com seno ao quadrado de x mais y menos 3xy igual a 0. Concorda comigo? Só isolei todo mundo de um lado, o outro ficou 0. Esse daqui, ó, o que ficou do mesmo lado, eu vou chamar de f de xy. Então, isso daqui é no cálculo 1, ó, C1, tá? Aqui, ó, aqui é C2 agora, você está em C2. Então, você vai pegar, isolar todo mundo de um lado, chamar de fxy. Aí eu vou calcular as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y. Você vem aqui, ó, calcular em relação a x primeiro. Aí eu venho, escrevo aqui embaixo, ó, f de x, isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Então, vou derivar isso daqui em relação a x. Aí aqui vai ficar 2 seno cosseno, 2 seno cosseno. Aqui vai ficar 0, derivada de y em relação a x é 0. E aqui vai ficar menos 3y. Menos 3y. Agora eu vou derivar em relação a y. Parcialmente em relação a y. Aí isso aqui, ó, vai zerar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 3x. 1 menos 3x. E agora o que eu faço? A minha derivada parcial vai ser o de cima dividido pelo de baixo. Aí eu vou obter a mesma expressão. Só que aqui está... Ah, tá. Não está certo. Ó, só que aqui, só o de baixo que está com o sinal trocado, né? Mas é porque a expressão é menos f de x sobre f de y. Mas é a mesma coisa. Ou seja, em cálculo 1 eu gastei tudo isso aqui, ó. Em cálculo 2 eu gastei isso daqui. Claro, né? Porque aqui, só colocar, ó, dividido, dividir isso daqui, colocar um menos aqui na frente, pronto, você já tinha a sua expressão. Ah, se na prova eu posso fazer assim? Não. Na próxima vamos fazer organizado. Vamos escrever f de x, depois f de y, depois dy dx é igual a esse, menos esse sobre esse. Tá bom? Então, entenderam, assim, agora, o nosso avanço, né, no cálculo? Por que eu estou usando essa nova expressão? Por que agora que eu vou calcular, fazer uma derivação implícita, eu consigo usar as derivadas parciais a meu favor? Né? Beleza, então, ó, isso aqui é só o que a gente já fez, né? Se f de xy é igual a 0, define y implicitamente, então posso aplicar a regra da cadeia, daí a regra da cadeia, logo eu obtenho essa expressão aí, que é a nossa expressão
vamos usar, ó, dy dx é menos f de x sobre f de y. Lembra que isso aqui são as derivadas parciais. Exercício. Como hoje, de novo, a gente não está com pressa, né? Quarta-feira a gente vai resolver mais exercício. Então, ó, vamos resolver todos esses que estão aí. Então, sabendo que y igual a f de x está definida implicitamente pela equação dada, nosso objetivo aqui, ó, é achar o f' de x, de cada expressão dessa. Então, vamos fazer. Exercício 1, vai ter item A, B e C. Exercício 1. Vou colocar aqui letra A. X² mais y² igual a 4. Então, olha só. Em cada um desses itens, ele já me diz que define implicitamente uma y em relação a x. Então, eu só vou usar mesmo o que a gente já aprendeu. Ou seja, eu vou pegar isso daqui, ó, tem essa expressão, vou isolar todo mundo de um lado. Vai ficar assim. Então, quem vai ser o meu f de x aqui? O meu f de xy vai ser x² mais y² menos 4. Tá? Que o 4 passa para cá, vai ficar menos. Então, essa é a minha expressão. Agora, eu vou calcular as derivadas parciais disso daqui. Então, venho aqui, ó. Quem é a minha derivada parcial de f em relação a x? 2y, ou 2x, né? Que aqui eu vou derivar, vai ficar 2x, aqui é 0, aqui é 0. Quem é a derivada agora em relação a y? Eu vou 0, 2y, 0. Então, aqui é 2y. E agora, então, quem vai ser a minha derivada de y em relação a x? Derivada de y em relação a x vai ser igual a menos f de x, que é 2x, sobre f de y, que é 2y. Eu já anulo os dois, então vai ficar menos xy. Acabou. Olha que legal, acabou, já é muito fácil. Você mostra quem é o seu f de xy, deriva parcialmente e joga aqui na expressão. Então, a derivada de y em relação a x é menos xy. Pronto. Letra B agora. x² mais y². Aqui já vou escrever já todo mundo de um lado, tá? Então, vou colocar menos 6xy igual a 0. Pronto, é a mesma expressão, né? Só que eu isolei todo mundo de um lado. Por quê? Esse aqui já é meu f de xy. Então, eu venho, ó, esse daqui já é o meu f de xy. Aqui é só para eu economizar, para não ter que escrever duas vezes. E agora eu vou derivar isso aqui em relação a x e em relação a y parcialmente. Aí eu venho, ó, derivada de f em relação a x. Aqui vai ficar 3x². Aqui vai zerar. E aqui vai ficar menos 6y. Agora eu venho, derivo parcialmente em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 3y². E aqui vai ficar menos 6x. Agora que eu já tenho as derivadas parciais, quem vai ser a minha derivada de y em relação a x? Ou seja, quem vai ser a minha f' de x, né? Vai ser menos derivada parcial de f em relação a x sobre derivada parcial de f em relação a y, que vai ser igual. Agora eu só escrevo o resultado aqui, ó, que vai ficar menos, né? Menos 3x² menos 6y dividido por 3y² menos 6x. Pronto. Se você quiser aqui, ó, você pode simplificar por 3, né, nos dois lados. Nesse caso, ó, se eu dividir 3 em cima e embaixo, vai ficar assim. f' de x igual a menos x² menos 2y dividido por y² menos 2x. Acabou. Então, de novo, achei a derivada só usando aquilo que a gente aprendeu agora, né, de derivar parcialmente em relação a x, em relação a y e dividir. Acaba aqui. Pronto, letra C.
Letra C. Letra C é x ao quadrado mais 2y mais seno de x mais y igual a zero. De novo, isso aqui você já sabe, ó. Esse lado aqui vai ser o nosso f de x, y. Então, aqui embaixo eu vou derivar parcialmente. Vou derivar essa expressão parcialmente em relação a x. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai ficar zero. E aqui vai ficar cosseno mais cosseno de x mais y vezes a derivada que está aqui dentro, que é 1. Então, vai ficar desse jeito aqui que está. Agora, eu vou derivar parcialmente em relação a y. Isso daqui. Então, aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2 mais, derivando isso aqui, vai ficar cosseno de x mais y. Pronto. Agora que eu tenho as derivadas parciais, quem vai ser o meu f' de x? Vai ser igual a menos a derivada parcial em relação a x, que é 2x mais cosseno de x mais y, dividido, agora pelo de baixo ali, ó, 2 mais cosseno de x mais y. É quase a mesma expressão, ó, só que não dá para cortar porque tem esse x aqui, ó, aqui é 2x, aqui é 2, então não dá para simplificar. Então, essa é a derivada. Ah, eu queria saber o coeficiente angular da reta tangente no ponto, sei lá, 0 e 2. No lugar do x você coloca 0, no lugar do y você coloca 2, e pronto, você vai ter o coeficiente angular. Encerramos aí essa parte, tá? Entenderam, gente? Como é que você deriva agora de maneira empírica? Você não vai mais fazer que nem o cálculo 1. Não vai. Você vai fazer que nem o cálculo 2. Tá? O que é mais fácil, mais rápido. Tá? Agora você já sabe, agora você já pode fazer só desse jeito aí. Tá, só que vem uma pergunta, né? Assim, tem uma pergunta, gente, que assim, no seu coração você tem que estar incomodado com isso daqui. Por quê? Porque em todas essas expressões, né, tanto na letra A quanto na letra B e na letra C, deu certo. Deu certo. Mas por quê? Porque se você reparar, em todas elas, eu assumi que em todas elas, essa equação aqui, ó, ela já definia de forma implícita y em relação a x. Mesma coisa que os outros. Então, desde o cálculo 1 até agora, a gente sempre teve que assumir que isso ia dar certo. Por exemplo, eu te dava uma expressão e falava assim, olha, isso daqui define implicitamente isso daqui. Então, pode calcular que vai dar certo. Só que no seu coração você tem que estar incomodado, porque você fala assim, tá, mas beleza, mas como é que eu vou saber quando vai dar certo? Sem que a pessoa me diga. Você quer ganhar independência na matemática, entendeu? Você quer saber quando vai dar certo. Você não quer que a pessoa te diga. Não, eu te dou qualquer expressão. Nem sempre isso aqui vai dar certo. E aí, como é que você mesmo descobre se vai dar certo ou não? Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que não vai dar certo. Então, um exemplo que não vai dar certo. Que não daria certo. Se você fosse querer aplicar essa fórmula aqui, ia dar certo, se você fosse aplicar, mas na verdade está dando errado, você está fazendo errado sem saber. Por exemplo, olha só. Olha só, presta atenção agora que matemática é assim. Quando você pensa que sabe, aí vem aquele contra-exemplo e você fala, e agora? Por exemplo, se eu te der essa expressão aqui, ó. Isso aqui é uma observação. Tá? Sua prova número 4. Chegou lá sexta-feira, você abriu a sua prova, aí te dou essa expressão aqui, ó. X² mais y² igual a zero. Caiu essa expressão. Tá? Expressão famosa, ok, beleza. Aí eu peço para você assinar a prova. Calcule dy dx, ou seja, calcule a derivada de y em relação a x. Aí você fala, beleza, isso daí tá fácil, né? Como é que eu aprendi lá com o professor? Eu aprendi assim, ó. Eu vinha, isso daqui era f de xy, né? Derivava parcialmente em relação a x, dá 2x, derivava parcialmente em relação a y, dava 2y, então dy dx
igual a menos x sobre y. Certo ou errado? Errado. Isso aqui, ó. Errado. Errado. Por quê? Porque você não pode usar o que a gente estava fazendo aqui. Porque a gente só podia usar o que a gente estava fazendo porque eu já te dava uma expressão em que ela definia y implicitamente em função de x. Mas essa daqui não faz isso. Essa não faz isso. Não faz. Você não pode escrever aqui, ó, y em função de x nessa expressão aqui. Não pode. Não pode. Quer ver? Ah, professor, eu vou tentar. Tá bom. Vai lá. Aí você fala assim, olha como... Aí você vai falar para mim, olha como dá. Faça assim, ó, y ao quadrado igual a menos x quadrado. Y igual a mais ou menos raiz de menos x quadrado. Aí você fala, tá vendo, professor? Consegui. Você pergunta, você conseguiu? Não. Não. Não, porque, ó, aqui você tem menos x quadrado. Raiz de um número aqui negativo não existe. Porque, na verdade, essa expressão aqui, se você for reparar, ela só tem uma solução. Ela só faz sentido quando x e y for igual a zero. Para x e y outro valor, ela não faz sentido, então você não consegue. Você não tem um intervalo que você consegue definir implicitamente uma função. Então, nesse caso aqui, ó, ia dar errado. Você não ia poder usar o procedimento que a gente aprendeu agora. Você só pode usar quando a expressão, você já sabe que a expressão define implicitamente y em função de x. Tá? Se ela não faz isso, você não pode chegar e calcular daquele jeito. Tá, então, agora que vocês já sabem que você não pode fazer em qualquer expressão, agora sim, agora você se pergunta, quando é que eu posso usar? Será que tem algum resultado matemático que me garanta que eu posso usar esse procedimento de só derivar parcialmente em x em relação a y? Tem, que é um teorema famosíssimo. Então, olha só, teorema da função implícita, que é esse teorema aí que eu trouxe para vocês. Isso não tinha no cálculo 1, mas porque no cálculo 1 a gente não tinha ferramentas ainda para conseguir entender esse teorema, mas agora a gente já tem. Então, olha só, digamos que você tem f de x e y, é uma função definida, ela está num aberto do R2, aí vem as hipóteses, tá? As condições. Quais são as condições? As derivadas parciais de fx e fy têm que ser contínuas neste conjunto aqui. Agora, claro que a gente também ainda não definiu o que é uma função contínua, tá? Para a função de invariável, mas tá bom. Por enquanto, só entenda que tem que ser contínuo. Tá? Só que, além disso, além das derivadas parciais serem contínuas, outra hipótese é que tem que existir um ponto nesse conjunto, tal que a função aqui nesse ponto ela é zero para esse ponto, e a derivada parcial de f em relação a y nesse mesmo ponto não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Vocês sabem por que não pode ser zero? E por que tem que ser a derivada parcial de f em relação a y, ao invés da derivada parcial em relação a x? Porque é a derivada parcial em relação a y que você divide naquela expressão. Né? A expressão nessa daqui, ó, menos fx sobre fy, então isso daqui não pode ser zero, que está no denominador. Então, por isso que tem essa condição aqui. Então, ó, você tem um ponto nesse conjunto, tá? Onde o valor da função nesse ponto é zero e o valor da derivada parcial de f em relação a y nesse mesmo ponto não é zero. Se isso acontece, então existem intervalos abertos, I e J, o A pertence a I, o B pertence a J, o F é uma função que vai de I em J, tal que f de x é igual a zero para todo x nesse intervalo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se essas condições aqui são satisfeitas, olha, se as derivadas parciais são contínuas nesse conjunto, e se existe um ponto nesse conjunto tal que a função nesse ponto é zero e a derivada parcial em relação a y não é zero nesse ponto, então você já pode afirmar que aquela equação ela define implicitamente y em função de x. Tá? Então, você consegue derivar de forma implícita, você consegue aplicar a derivação implícita para esse caso aqui. Então, pronto, eu te dei condições de que você mesmo consegue analisar se uma expressão você consegue derivar implicitamente ou não. A gente não vai demonstrar esse teorema, infelizmente, apesar de que ele é muito importante, mas a demonstração dele já foge um pouco do nosso objetivo, até porque também a gente não sabe
ainda o que são coisas contínuas, né, no R2. Então, a gente vai só confiar, né, que ele acontece e a gente vai aplicar ele, obviamente, né. Então, vamos lá, exercício 2. Verifique se essa equação aqui, ela define y como uma função de x. Em caso afirmativo, calcule y'. Tá? Então, olha só, agora eu não estou te falando que tu pode fazer isso. Não, eu estou falando assim, ó, verifique, descubra. Descubra e depois você vai fazer ou não, se não deve fazer. Então, vamos lá. Esse é o exercício número 2 dessa parte. Então, ó, a expressão é x² mais y² igual a y vezes cosseno de x. Aqui eu só troquei a expressão, só troquei o lado, mas não tem problema. Então, tá aqui, ó. Eu tenho esta equação. Eu quero saber se eu posso aplicar a derivação implícita para esse caso. Como é que eu faço? Primeiro, você vai de novo isolar todo mundo de um lado. Então, você vai escrever assim, ó. Fica x² mais y² menos y vezes cosseno de x igual a 0. Agora que você isolou todo mundo de um lado, você já sabe que esse daqui, ó, você vai chamar ele de f de xy. Tá? Lembra das condições do teorema? A primeira condição é que as derivadas parciais sejam contínuas em um determinado conjunto. Então, eu vou pegar e já vou derivar parcialmente, mas não para aplicar naquela fórmula, para usar o teorema. Então, eu vou de novo calcular aqui as derivadas parciais. Então, ó, quem seria meu fx? Seria a derivada parcial disso daqui em relação a x. Aqui ficaria 2x, aqui ficaria 0, e aqui a derivada do cosseno é menos seno. Então, ficaria mais y vezes seno. Depois eu coloco aqui embaixo, ó, derivada parcial de f em relação a y. Vou derivar parcialmente em relação a y. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 2y. Quando eu for derivar parcialmente aqui em relação a y, isso aqui vai ficar 1, vai ficar menos cosseno. Menos cosseno de x. Pronto. Aqui, ó, essas duas derivadas parciais, elas são contínuas. Tá? Por quê? Porque elas são multiplicações e somas de funções contínuas. Ó. A função x é uma função contínua, a mesma coisa vale para a função y. As funções trigonométricas seno de x e cosseno de x também são contínuas. Quando você soma, subtrai, multiplica funções contínuas, você tem funções contínuas. Tá? Então, isso daqui é contínuo. Então, satisfaz a primeira hipótese lá. As derivadas parciais são contínuas. Como a gente não sabe ainda direito o que é uma função contínua para funções desse tipo aqui, se caísse para vocês uma questão dessa na prova, você já poderia assumir que era contínua, tá? Você não precisaria, digamos, ter que justificar que isso aqui é contínuo, se não precisaria. Até porque a gente não viu com detalhes. Então, essa parte aqui você só ia derivar, você pode afirmar que elas são contínuas mesmo sem justificar. Tá, mas e agora? Derivei parcialmente, já afirmei, eu já percebi que são funções contínuas. Qual era a outra hipótese? A outra hipótese era você achar um ponto tal que o valor da função nesse ponto tem que ser 0 ou diferente de 0? Tem que ser 0. E o valor da derivada parcial em relação a y, nesse mesmo ponto, tem que ser 0 ou diferente de 0? Diferente de 0. Tá? Então, a gente tem que pensar num ponto, olha só, vou escrever aqui. Vou escrever aqui do lado. Ó. Lembrando que meu f de xy é igual a x² mais y² menos y cosseno x. E o meu fy, seja a derivada parcial em relação a y, eu já calculei também e deu 2y menos cosseno de x. Então, eu vou olhar para essas duas funções aqui, elas são importantes para mim. Eu tenho que achar um ponto tal que vai zerar esse de cima e não zerar o de baixo. Olhando para essa função aqui de cima, qual seria o ponto mais óbvio que ia zerar esse valor aqui? Qual seria? 0, 0, né? Ó, pensa x igual a 0, y igual a 0 nesse ponto aqui. Bora ver quanto é que vai dar.
0, x igual a 0, y igual a 0. Aqui, se x for igual a 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Se y for igual a 0, 0 vezes isso aqui vai dar 0. Então, tudo isso aqui zerou. Então, ó, beleza, já achei um ponto onde a função nesse ponto é 0. Só que não acabou. Eu tenho que pegar esse mesmo ponto e jogar nessa derivada parcial aqui. E não pode dar 0. Se der 0, você vai ter que pensar em outro ponto. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo ponto e jogar aqui. Aí você vem aqui, ó, f de y, 0, 0. Essa na hora da prova é aquela parte que você ora para que já achei um ponto aqui. Então, que esse ponto não zere a derivada em relação a ele. Porque se zerar, você vai ter que pensar em outro. Aí você já começa, né? Aí tá. Vamos olhar para cá. Se eu jogar aqui nessa expressão, vai ficar 2 vezes 0 é 0. Aí você já começa a se desesperar. Mas falta o cosseno. Qual é o cosseno de 0? É 1. Então, aqui ó, vai ficar menos 1. Menos 1. Então, ó, consegui. Achei um ponto que vai zerar a função e que não zera a derivada parcial dela em relação a y. Então, sim, essa expressão aqui, ela define y implicitamente como uma função de x. Sim, eu posso aplicar a derivação implícita para esse caso. Então, nesse caso aqui, ó, ok, deu certo aqui, eu tenho um ok aqui, tenho um ok aqui, então logo, né, pelo teorema da função implícita, pelo teorema da função implícita, o que eu tenho? Eu tenho que a f' de x vai ser igual, aqui não vai dar espaço, peraí. Pelo teorema da função implícita, f' de x vai ser igual a menos, aí eu volto para cá. Ó. Agora sim, eu posso pegar essa expressão e dividir por essa, que eu sei que vai dar certo. Então, venho aqui ó, e coloco menos aqui 2x mais y vezes seno, dividido por 2y menos cosseno de x. Cosseno de x. Entenderam? Tranquilo. Essas questões de teorema são as mais legais para mim. Você pega, você tem que aplicar o teorema, você mesmo descobre que você pode usar a derivação implícita, né? Então, você está percebendo ó, que a sua independência está aumentando, né, na matemática. Agora, você não precisa mais que alguém lhe diga se pode ou não pode, você mesmo vai verificar se pode ou não. Continuando. Olha só, vamos para um outro caso aqui. Vamos supor agora que eu tenho uma função que depende de 3 variáveis, x, y e z. E o z, ele define implicitamente, essa equação ela define z implicitamente como uma função de x e y, ou seja, z depende de x e depende de y. Então, nesse caso, como seria uma derivação implícita para esse caso aí? Agora que eu tenho 3 variáveis e só a variável z que depende de x e depende de y. Então, vamos tentar enxergar aqui como é que funcionaria, né? Um caso um pouco mais geral do que a gente viu até agora. Então, como seria uma derivação implícita para esse caso? Olha só, agora a gente tem isso daqui. A gente tem a gente tem essa equação f de x, y, z igual a 0. Sendo que z depende de x, depende disso. Eu já estou, de novo, ó, eu já estou afirmando que isso aqui está acontecendo. Tá? Então, vamos aqui para o quadro agora. Então, eu tenho esta equação aqui, f de x, y, z igual a 0, e eu já estou afirmando que isso aqui está acontecendo. A minha pergunta agora, porque ó, já que z é uma função que depende de x e de y, então eu posso calcular as derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y. Não é verdade? Antes, o que eu tinha? Eu tinha f de x, y igual a 0, não aparecia o z, e eu tinha que y dependia de x. Então, eu podia derivar y em relação a x, eu podia calcular essa derivada. Agora que eu tenho isso daqui, eu posso calcular a derivada de z em relação a x e de z em relação a y.
Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da cadeia nessa minha expressão, de novo. Lembrando que eu quero derivar ou em relação a x ou em relação a y. Então, digamos que eu vou derivar em relação a x primeiro. Então, eu vou derivar dos dois lados aqui, ó, em relação a x. E vou aplicar a regra da cadeia. Tá? Então, ó, pela regra da cadeia, por isso que a gente vê logo em seguida, né, de regra da cadeia, a gente vê a derivação implícita. Se eu for aplicar a regra da cadeia aqui numa função que depende de 3 variáveis, e eu quero derivar em relação a x, vai ficar assim, del f, del x, e agora aqui, ó, del x, mais del f, del y, e aqui, del y, del x, mais del f, por último, del z, del x, igual a zero, porque quando derivo isso aqui, vai ficar zero. Ó, então, do lado esquerdo, eu apliquei a regra da cadeia. Tá? Só que agora f depende de 3 variáveis. Então, tive que derivar, ó, por isso que apareceu 3 expressões aqui, del f, del x, del x, del x, del f, del y, del x, del f, del z, del x. Aqui apareceu del x porque eu derivei em relação a x, dos dois lados. O que acontece agora? Qual é a derivada parcial de x em relação a x, gente? Quanto é? É 1. Vem aqui, ó, coloco 1. Qual é a derivada parcial de y em relação a x? Qual é a derivada parcial de y em relação a x? Agora é zero. Por que é zero? Porque ó, a única coisa que eu falei para vocês é que o z depende de x e y. Então, nesse caso aqui, ó, x não depende de y, nem y depende de x. Entenderam? Ou seja, y não depende de x e nem x depende de y. A única dependência aqui é que z depende de x e y. Tá? Então, isso daqui ó, é como se fosse, eu estou derivando uma constante em relação a x. Então, isso é zero. Então, isso aqui ó, vai zerar. Então, essa minha expressão aqui vai zerar. Aqui ficou 1, então ficou só com isso daqui. No final, ó, lembra que eu quero isolar isso daqui. Eu vou obter isso aqui. Del z, del x, vai ser igual a menos fx, né, porque ele vem daqui, ó, dividido por fz, que vem daqui. Eu só dividir os dois lados. Então, olha só. Ficou praticamente a mesma expressão, né? Ó, se eu quero derivar z em relação a x, vai ficar menos derivada parcial de x sobre derivada parcial de z. Claro que se fosse y, ia ficar... Quem seria del z, del y? Ficaria menos f de y sobre f de z. Tá? Então, agora, para esse outro caso, eu vou ter duas derivadas parciais, mas que eu vou calcular praticamente da mesma forma que eu já estava fazendo. Então, ó, voltando para cá, o tempo voou hoje, ó, só tem 10 minutos. Triste, né? Tá acabando a aula. Tá bom. Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide, vamos aproveitar esses 10 minutos. Olha só. Então, isso aqui eu acabei de mostrar para vocês. Quem é del z, del x, vai ser menos f de x sobre f de z, né? Isso aqui são as derivadas parciais. Se eu fosse fazer para y, aplicando o mesmo raciocínio, usar a regra da cadeia, mas agora derivando parcialmente em relação a y dos dois lados, eu ia obter isso aqui, ó, del z, del y seria menos f de y sobre f de z. Aí você vai me perguntar, claro, né? Você tem que me perguntar isso agora. Professor, tem um teorema da função implícita para esse caso? Tem. Então, tá aqui, ó. Teorema da função implícita para esse caso agora daí. Você tem f de x, y, z. Mesma coisa, praticamente, né? Então, f de x, y, z, define um aberto, só que esse aberto está no R3. Quais são as condições? Todas as derivadas parciais, fx, fy e fz, têm que ser contínuas, pelo menos naquele conjunto. E tem que existir um ponto tal que esse ponto anula a minha função f, mas não anula a derivada parcial de f em relação a z. Por que em relação a z? Porque lembra que é em relação a z que eu estou dividindo aqui na minha expressão. Tá? Então, você vai ter que achar um ponto que zera f, mas não zera del f, del z. A mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Então, nesse caso, se isso aqui acontece,
Então, sim. Então, essa equação define z como uma função de x e y perto desse ponto aqui, numa vizinhança. E se você quiser calcular del z, del x, vai ser essa expressão. Del z, del y vai ser essa outra expressão. Entenderam, gente? Muito bem. Então, ó, vamos fazer esse último exercício. Depois eu vou só comentar um pouquinho com vocês sobre taxa de variação, mas a gente resolve o exercício da taxa de variação na próxima aula. Então, vamos lá. Ó, verifique se essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y. Em caso afirmativo, calcule os derivados parciais de z. Então, vamos lá. Exercício, esse daí é o número 3. Né? Vou usar aqui esse último quadro. Então, a aula de hoje foi praticamente derivação implícita, né? Mas pelo menos é um assunto importante. Exercício número 3, a expressão é essa daqui, x² mais y² mais z². Para economizar tempo, já vou colocar assim, ó, menos 4 igual a 0. Né? Ou seja, eu já isolei todo mundo de um lado. Então, tá aqui. A equação é essa. Primeiro ele pediu para eu descobrir, para eu verificar se isso aqui define implicitamente z como função de x e y, e depois, se isso acontece, para eu calcular os derivados parciais. Beleza, então, ó, você já sabe, isso aqui para mim agora é uma função que depende de x, y e z. Vou calcular os derivados parciais, tanto de x, y e z. Então, aqui, ó, quem seria a derivada parcial de f em relação a x? Aqui ficaria 2x, aqui ficaria 0, 0, 0. Então, 2x. Quem seria a derivada parcial de f em relação a y? Aqui é 0, 2y, 0, 0. 2y. E a derivada parcial em relação a z vai ser 2z. Tá? Então, aqui, ó, são funções contínuas. Aqui você pode só afirmar, sem muitos detalhes. Então, ó, já satisfaz uma hipótese do teorema. Qual é a outra hipótese do teorema? Eu tenho que achar um ponto que vai zerar essa função aqui, mas não zera essa daqui, f de z. Gente, a função é essa daqui, ó. A função é tudo isso daqui. Me diga um ponto que zera essa função. Note que se você fizer 0, 0, 0, não vai zerar. Ó. Se você zerar 0, 0, 0, vai ficar menos 4. Então, não serve o 0, 0, 0 nesse caso. A origem não serve. Muito bem. Então, ó, tem esse outro caso aqui. Eu posso pegar o ponto 0, 0, 2. Por quê? Se x igual a 0, aqui vai zerar. Se y é igual a 0, aqui vai zerar. Mas se o z é igual a 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 4 menos 4, 0. Pronto, agora você pensa, beleza. Agora, que esse ponto não zere o f de z. Aí você vai aqui para o f de z, ó. Aí você vai jogar no f de z agora, né? f de z de 0, 0, 2. Quanto é o f de z de 0, 0, 2? Aqui, ó, f de z só depende de z. O z é 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Ufa! Então, não zerou del f del z. Então, também é verdade que eu posso usar o teorema da função implícita para dizer que as derivadas parciais existem, z ele depende de x e y, e assim por diante. Né? Aí você pode pensar assim, ah, professor, mas esse ponto aqui é muito trivial, eu queria um outro. Gente, vocês podem escolher o ponto que vocês quiserem, desde que satisfaça. Ah, professor, eu posso escolher o ponto 1 raiz de 2? Pode. Joga aqui, ó. 1 raiz de 2, vai ficar 1 mais 1 mais 2, 4, 4 menos 4, 0. Joga aqui, 1 raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2, pronto, acabou, não tem problema. Mas, por favor, se for para errar, não façam isso. Pense mesmo na origem, pensa no zerando quase todo mundo, deixa assim, tá bonito. Tá, então vamos lá. Agora que eu sei, né, satisfez as condições do teorema, então, pelo teorema da função implícita, o que eu vou ter? Del z, del x, quem vai ser del z, del x? Vai ser esse daqui, ó.
vai ser a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Menos, né? Então, vai ser menos 2x sobre menos 2z. Vai ficar menos xz. E del z, del y, também agora vai ficar derivada parcial em relação a y sobre derivada parcial em relação a z. Então, vai ficar menos y sobre z. Acabou. Calculei as derivadas parciais de z, tanto em relação a x quanto em relação a y. Ficou menos xz e menos yz. Alguma dúvida? Tranquilo. Tá? Então, vamos passar aqui para a última parte da nossa aula. Claro que a gente só tem 3 minutos, né? Então, só vou pelo menos comentar com vocês aqui sobre o próximo assunto. A gente vai resolver exercício daí na próxima aula, que é só exercício mesmo. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Agora que você já sabe o que é regra da cadeia, derivação implícita, isso vai ajudar você a, pelo menos, aplicar melhor as taxas de variação. O que é uma taxa de variação? Na verdade, você já sabe o que é. Tá? Intuitivamente, ela já é o que você pensa. Então, por exemplo, definição. Se você tem uma função z que depende de x, depende de y, quem é del f, del x? Del f, del x é a derivada parcial. Não é quando você fixa o y e faz o x variar? Isso também não é o coeficiente angular da reta tangente, aquele traço lá, quando você fixa? Então, da mesma forma do cálculo 1, esse del f, del x também representa a taxa de variação de z com relação a x, só claro, quando y é mantido fixo. Mesma coisa do cálculo, você tinha assim, você tinha a função espaço, função posição, aí você derivava em relação ao tempo, aí você tinha, aquilo era a taxa de variação de x em relação ao tempo, então você tinha a velocidade, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, só que isso tem até uma definição física, a aceleração, enfim, mas as derivadas, elas também são taxas de variação. Da mesma forma, quem é del f, del y? Representa o quê? A taxa de variação de z em relação a y, só que quando x é mantido fixo. Eu vou dar um exemplo aqui, só que isso a gente vai resolver na próxima aula, mas, por exemplo, digamos que a temperatura em um ponto, xy, de uma chapa de metal, ela é dada por essa expressão aqui, Então, você tem uma chapa de metal, e dependendo do ponto que você escolher, ela vai te dar essa expressão, 60 sobre 1 mais x² mais y². Aí, determine a taxa de variação da temperatura na direção x, ou seja, como é que a temperatura está variando na direção x? O que é? Você derivar essa minha função parcialmente em relação a x. Não, eu quero saber como é que a taxa de variação dela na direção y. Então, você vai pegar essa expressão aqui e vai derivar em relação a y. Deu para entender? Beleza. Por que a gente não viu isso aqui antes? Claro que a gente poderia ter visto isso aqui antes já. Mas eu aproveitei para colocar aqui logo, porque a gente vai misturar agora. A gente vai misturar a regra da cadeia com a equação implícita, vai misturar tudo dentro de taxa de variação também. Mas é mais a regra da cadeia que a gente vai misturar. Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui nessa manhã. A gente vai continuar na quarta-feira. Lembrando que quarta-feira é só resolução de exercício. Quando eu digo só, não quer dizer que não seja importante. Pelo contrário, é muito importante. Porque isso também vai ajudar vocês na prova da sexta-feira, já que eu vou revisar questões dessa semana e da semana passada. Então é isso, até quarta-feira. Muito obrigado, até mais.